Queria parabenizar aí toda a organização da conferência, agradecer ao Senhor pela bondade dele para com essa igreja, para com o povo que ele se reúne aqui, né? Quando Deus cuida da igreja, ele cuida com ensino. Deus está pastoreando essa igreja através do ensino. E isso é belo, né? Eu esqueci de perguntar até que horas que eu tenho aqui, gente. Não fala assim não. É sério. Olha lá a história. Não é sério, até que horas? Fala sério. É sério? Misericórdia, tu não sabes o que dizes. Falar para alguém que gosta de pregar que ele está livre, oh meu Deus. Eu gosto muito de pensar o privilégio que nós temos de conhecer um pouco mais desse Deus, como o pastor Edi colocou muito bem aqui, que o discipulador falou com ele, esse Deus que é ilimitado. Os puritanos vão dizer que o conhecimento de Deus, diferente dos demais saberes, é o único conhecimento que jamais será adquirido. O conhecimento de Deus é o único conhecimento que ele é cedido. Não somos nós que adquirimos conhecimento de Deus, é ele quem se revela a nós. Um exemplo que nós temos é a própria cena ali de Lucas 24, onde o caminho de Emaús ali, você tem o verbo, a palavra, falando dela mesma, e enquanto ele não abriu os olhos daqueles discípulos, eles não sabiam o que era. Eles vão dizer, mas por acaso o seu coração não estava queimando? Mas só quando ele abriu os olhos. É por isso que às vezes você ouve uma oração como essa, que faz eco com a oração de Paulo para a carta dos Efésios, aonde ele vai dizer, ilumina os olhos do nosso coração. E quando a gente estuda teologia, esse é o propósito. Nós estamos expostos à iluminação do próprio Deus. Porque, salvo aí o que você imagina, o Sproul tem um livro que ele fala sobre isso, é um livro que eu super indico, na verdade é uma teologia sistemática, que chama Somos Todos Teólogos. Não sei se vocês conhecem o R.C. Sproul, esse livro foi publicado pela editora Fiel há alguns anos, um excelente livro, e ele vai dizer, o título do livro é esse, Somos Todos Teólogos. E na verdade nós somos. Até aqueles que dizem assim, eu não gosto da teologia porque eu já tenho Jesus. Isso é uma teologia. Qualquer opinião que se dê a respeito da pessoa e do caráter de Deus, ou da obra dele, é uma teologia. Porque teologia é falar da pessoa de Deus, reverberar uma opinião da pessoa de Deus. Então a teologia ela está aí. Agora, o que vai fazer toda a diferença é se a nossa teologia é saudável ou se ela não é saudável. Aqui é um ponto importantíssimo, porque a gente não para pensar sobre isso. Toda decisão que nós tomamos, meus irmãos, a roupa que você escolheu para se vestir hoje, a forma como você conduziu o seu carro no trânsito, a forma como você tratou as pessoas que te serviram hoje, tudo isso ecoa a teologia que você tem. Todo o nosso comportamento, ele está encharcado da teologia que nós temos. Porque a teologia, ela é o óculos, que como você enxerga. As suas decisões estão sendo moldadas pela forma como você é doutrinado. Daí a importância da sua igreja local. Olha que belo. A forma como você está sendo doutrinado a cada semana reverbera no seu comportamento. Isso é fruto da teologia. O Wayne Grudem eu trouxe para indicar para vocês. Tem uns livros assim que se a gente fosse para uma ilha deserta a gente levaria, né? Então eu levaria a Bíblia, claro, que eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Eu levaria o Peregrino,
Quem foi meu aluno aí sabe que eu sou apaixonada pela obra do John Bunyan, O Peregrino. Eu ouvi um professor meu uns anos atrás me aconselhar e eu segui o conselho dele, que é: leia O Peregrino todo ano. Todo cristão deveria ler O Peregrino todo ano. Sou apaixonada pelo Peregrino, mas essa obra aqui também, ela iria comigo para uma ilha deserta. A teologia sistemática do Wayne Grudem. O Wayne Grudem está vivo. Um velhinho. Se você procurar aí no Instagram, você vai encontrá-lo. A Edições Vida Nova já fez uma atualização dessa teologia sistemática. A minha ainda é a edição mais antiga, mas continua azulzinha assim, tá bom? O Wayne Grudem é extremamente equilibrado quando ele conversa sobre a questão teológica. E a abertura dessa teologia sistemática aqui é que eu queria conversar com vocês hoje, nessa noite. Que é a reflexão que nós podemos fazer sobre a importância de nós estudarmos teologia. Nós estamos num ambiente teológico, num ambiente de ensino. A nossa igreja local nos chamou para nos assentarmos e, diante da iluminação das Escrituras, refletirmos sobre isso. E nós somos chamados pelo Senhor para pensar: por que eu tenho que fazer teologia? Quais as repercussões sobre isso? E eu achei muito providencial nós termos uma conferência como essa, no mês que se comemora a Reforma Protestante. Isso é providência divina. Providência divina. Nós pararmos como igreja para fazermos uma reflexão sobre teologia no mês em que se reflete sobre a Reforma Protestante, isso é providencial. Eu creio na bondade de Deus. Salmo 139, versículo 16 diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Esse dia estava escrito e determinado. E eu queria fazer essa reflexão com vocês então. Por que nós como cristãos devemos estudar teologia? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ter base bíblica para defender aquilo que a gente crê. A gente estava conversando isso há pouco ali no tempo que a gente estava lá dentro na mesa. E nós falamos que uma das maiores dificuldades que a maioria dos cristãos que estão dentro das nossas igrejas hoje, eles não sabem dizer como eles são salvos, do que eles são salvos e para que eles são salvos. A pessoa se embola. Ela não sabe. Agora, se ela não sabe descrever, como que ela vai evangelizar? Ela não sabe falar nem o que aconteceu com ela. O que ela vai pregar para outra pessoa? Ela vai pregar o que ela acha da cabeça dela? Ela vai pregar o que ela viu lá na caixinha dos stories? 15 segundos. E a gente está vendo aí o desdobramento disso dentro da igreja, né? Lá em Atos, capítulo 17, versículo 11, Lucas, o primeiro historiador da igreja, né? Um baita historiador, um grande pesquisador, contratado, ele foi pago para fazer uma pesquisa, elaborou 2 documentos. Paulo, ele tem o título de ser o maior escritor do Novo Testamento em questão de número de documentos. Mas em extensão de documento, quem ganha o título de maior escritor é Lucas. Se você pegar Atos e Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, é maior do que as 13 cartas de Paulo juntas. O número de documento, o que ele compreende. Muito curioso isso, né? E o vocabulário de Lucas é algo assim, estupendo. O grego dele é algo que te assusta. Ele usa pelo menos 800 vocábulos, superior da gramática grega, que ninguém usa. Ninguém usa nos outros documentos. Ele usa. E ele fala como se estivesse conversando, nós vai, nós foi. É dele. Ele solta assim aquela riqueza gramatical. Então aqui você tem um homem extremamente estudado, um homem extremamente piedoso e que vai fazer uma pesquisa. E por que isso é importante? Porque ele não anda com Jesus. Ele chega depois. E ele em algum momento ali, o livro de Atos vai nos posicionar sobre isso. Ele vai estar mais próximo de Paulo. E aqui no capítulo 17 ele já está nesse momento em que, a partir desse tempo aqui, você já tem agora os verbos no plural. Quando ele vai se referir, ele fala assim, não, nós estávamos, nós desembarcamos. Ele começa a colocar no plural, na primeira pessoa do plural, ele está junto.
E isso aqui nos impacta, porque lá em Atos 17:11, ele vai nos dar uma informação preciosíssima. Ele vai dizer: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Uau! E olha que a igreja de Tessalônica, meus irmãos, é igual a de Cuiabá aqui. Uma igreja bonita do ensino. E aí ele vai pegar os bereanos e ele sobe a régua para os bereanos. E ele vai dizer: pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias. Opa, não só numa conferência. Abriu a Bíblia, confere. Todos os dias, para ver se era tudo assim mesmo. Primeiro, quem está pregando aqui é Paulo, tá? Quem está pregando aqui é Paulo. Não é um cara aí que... Não. Paulo. Você não tem nesse momento aqui Bíblia dividida com capítulos e versículos. Você não tem um dispositivo onde você só passa o dedo e já cai no livro que você quer, no capítulo que você quer. Você está falando de um momento da história que livro é raro, é caro. Nesse momento aqui, as cópias que tinham da palavra de Deus, tinha gente que tinha dinheiro para pagar a cópia. Não era todo mundo não, mas quem tinha dinheiro para pagar, além de ter que comprar caríssimo a cópia da palavra de Deus, você também tem aqui a questão que você tinha que ter um escriba outorgado para assinar aquela cópia. Não é qualquer um que sai fazendo qualquer cópia. Tem que ser alguém autorizado. Então não é uma coisa fácil. Mas as pessoas tinham interesse. Como nós conversamos aqui no Studcast anteriormente, não tinha tanta desculpa. Deixa eu conferir se o que ele está pregando é isso mesmo. O apóstolo Pedro, mais maduro, nas suas cartas, lá, 1 Pedro 3,15, eu coloco os alunos para repetir esse versículo algumas vezes comigo em sala de aula. Eu sou apaixonada pelas cartas petrinas. E aqui eu queria te encorajar a você decorar esse versículo, se você ainda não o sabe. 1 Pedro 3,15. Maravilhoso. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Para nossa vergonha, nós somos a geração menos preparada. A que tem mais acesso, a que tem mais facilidade de ter a Bíblia, mas a que está menos preparada. Qualquer espírita dá um show na gente, quebra os nossos argumentos. Qualquer católico romano persuade um monte de gente que está dentro da igreja a ir lá para o papismo. Tem um monte de gente que estava frequentando a igreja que está voltando para a tradição católica romana. Por quê? Porque não consegue defender a sua fé. Não tem argumento bíblico para defender aquilo que crê. Nós estudamos teologia para que nós não sejamos ludibriados, como diz mesmo os autores do Novo Testamento, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nós também estudamos teologia para que cumpramos o ID do Senhor. Uma vez que nós ouvimos essa mensagem toma o nosso coração, nós nos tornamos apaixonados dessa mensagem, e a gente quer falar dessa mensagem. Mas eu sei falar dessa mensagem como está escrito na palavra de Deus. O Spurgeon vai dizer que quando nós fazemos uma imagem mental de Deus que não condiz com o que está escrito aqui, nós quebramos o primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás imagem. O fato de nós não termos imagens lavradas em pedra, em madeira, mas se nós tivermos uma imagem errada do que as Sagradas Escrituras dizem, nós também estamos quebrando o mandamento de Deus. Nós estamos fazendo uma falsa imagem de Deus. Porque o nosso Deus, Ele não é segundo a nossa consciência. Ele não é aquele que
é parcial com o pecado, Ele não é aquele que negocia a sua santidade. O nosso Deus, Ele é autodefinido, e o seu caráter está descrito de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso conhecer esse Deus, e para eu cumprir o ID, olha as palavras do nosso Senhor Jesus lá em Mateus 28, do versículo 18 em diante. Nós conhecemos esse texto. Então Jesus, aproximando deles, disse ali, Jesus está nos minutos finais ali, de despedir dos discípulos. Ele já vai ascender aos céus. Que momento glorioso. E ele vai dizer aos discípulos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele, ressurreto, agora detém a autoridade, e Ele tem autoridade para salvar. Essa mensagem que antes estava restrita a uma nação, quem quisesse conhecer ao Deus de Israel teria que se converter ao judaísmo. Mas agora, com o cumprimento das profecias, Ele agora é o cumprimento de todas as profecias. Nós não precisamos nos tornar judeus para que sejamos salvos. A circuncisão que antes estava de forma física no corpo masculino, agora ela está no coração. Ela circunda o coração. E nós somos salvos em uma pessoa, na pessoa de Cristo. E agora as nações são chamadas Israel de Deus. O povo de Deus agora não é mais étnico. O povo de Deus agora é um povo chamado igreja. E ele vai dizer: eu tenho essa autoridade. Eu tenho a autoridade da mensagem que salva todas as nações. Aquela imagem que João está tendo diante do trono, todos os povos, todas as línguas, todas as tribos, é reflexo dessa autoridade. E Jesus está dizendo para a igreja: eu entrego para vocês essa autoridade. Uau! Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o primeiro momento em que Jesus verbaliza a Trindade de forma explícita. Está aqui, depois da sua ressurreição. E aqui ele vai falando como que a gente faz isso: ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Jesus, ele tem a autoridade da mensagem que salva na sua obra ali da cruz. Ele compartilha essa mensagem com a igreja. Só que a igreja não quer estudar. O que a igreja vai ensinar? Esse livro que foi sorteado aqui do Paul Washer é um excelente livro. Excelente. Eu queria encorajar todos vocês. Deixa eu falar, ele é um livreto. Não deve estar nem R$19 esse livro aí. Mas é um livro para você carregar na bolsa. Ele é a resposta bíblica para o Evangelho. O Paul Washer foi muito feliz quando ele expõe a resposta para o Evangelho. O Paul Washer vai dizer que ele dava aula aqui no Peru, num seminário há uns anos atrás. E tinha um aluno dele que o procura e fala: professor, eu quero ir para as nações. E o Paul Washer vai perguntar para ele: tudo bem, que coisa bonita, você quer ir para as nações, mas me fala, quanto tempo de leitura bíblica você tem, meu filho? Não, eu não tenho muito tempo para ler a Bíblia, não. Eu leio a Bíblia no culto, aqui na aula, mas em casa eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Quanto tempo você tem de estudo? Quantos livros você já leu com bons teólogos, apoiando ali em bons exegetas, para você entender o texto? Não, eu não gosto muito de ler, não. Não gosto de ler. E o Paul Washer fala com ele assim: não vá para as nações não, meu filho, fica quieto aqui. Você vai ser um desserviço para as nações. Porque a mensagem que nós temos que levar, ela tem autoridade. Mas ela precisa ser a mensagem bíblica. É para isso que nós fazemos teologia. Nós fazemos teologia para pregar a verdadeira mensagem. A loucura que nós estamos vivendo no século 21 é porque nós temos a brincadeira do telefone sem fio acontecendo na igreja, acontecendo na propagação do evangelho. Ninguém mais quer parar para ouvir a mensagem. Ele escuta e fala, escuta e fala. E a gente sabe o que está dando lá no final. Você já brincou de brincadeira do telefone sem fio? Você sabe o que chega lá no final. Não chega o original. Nós também estudamos teologia para que nós possamos
ser beneficiados, com certeza. Toda vez que nós nos humilhamos para aprender na palavra de Deus os assuntos das nossas carências, das nossas dificuldades, o Evangelho é a resposta para toda dor humana. Eu não sei qual é a sua dor nesse momento, mas uma coisa eu posso te garantir: o Evangelho é a resposta para a sua dor. Ele é a resposta. E nós somos muito arrogantes, nós achamos que sabemos tudo. Nos lembremos da palavra do nosso Senhor lá em Apocalipse: vocês acham que estão vestidos, mas vocês estão nus. Vocês acham que têm dinheiro, mas vocês são pobres. E vocês estudaram aqui, alguns estudaram as cartas, pastor? Essa carta faz muita referência à nossa geração. Muita. Nós somos a geração que acha que tem tudo, mas nós somos pobres, porque a mensagem do Evangelho nós não valorizamos mais. Nós tomamos decisões sem consultar a palavra de Deus. Nós não consultamos a Bíblia para ajudar o nosso casamento, para ajudar as nossas questões na solteirice, para ajudar na criação dos filhos. Nós até buscamos um conselho para aplacar a consciência, mas ninguém busca fervorosamente na palavra de Deus como deveria quando tem uma situação difícil. E Deus está comprometido com a sua palavra. Se eu conhecer a sua vontade e orar a sua palavra, a minha oração é atendida. Ele garante isso em João 16. Vocês podem pedir o que vocês quiserem, e eu vou dar a vocês, para que a alegria de vocês seja completa. É claro que quando nós estamos em dificuldade, a palavra de Deus, ela sempre irá nos socorrer. A reforma protestante resgatou o ensino da mensagem para que todos tivessem acesso na sua própria língua, lendo a palavra de Deus. E aqui no século 21, a igreja é carente da mensagem. Estamos carentes da mensagem. Por isso que nós estamos tão famintos. Nada nos sacia. Nós cantamos isso aqui. A gente até canta. Lutero vai dizer que somos todos mendigos. Falar dessa mensagem é um mendigo falando para outro mendigo onde que ele achou pão. É só isso. Nós também estudamos teologia para ajudar aqueles irmãos que estão chegando na fé. Olha que beleza a história da igreja. Geração após geração, o evangelho sejam transmitidos. Os historiadores chamam de corrida de bastão. Uma geração passa o bastão para outra geração. E aqui é muito belo porque você tem uma fidelidade do próprio Deus em transmitir. Nós tivemos vários momentos de crise na história da igreja, mas Deus sempre permaneceu fiel com seu remanescente, aonde a palavra foi transmitida e chegou até nós. E nós podemos perguntar: quem serão os pastores dos nossos netos? Que tipo de pastor vai pastorear a descendência que virá de nós? Quem serão os pastores das nossas crianças quando elas estiverem adultas? Numa geração tão perversa, numa geração que despreza a Deus. Se nós fizermos algumas reflexões sobre como nós podemos estudar teologia, a gente tem que pensar como que deve estar no nosso espírito para estudar teologia. Para começar, a teologia em si, como ela é apresentada, ela é um tesouro da igreja. E a igreja é composta de pessoas que nasceram de novo. Não adianta você querer enfiar o fundamento para quem não nasceu de novo goela abaixo. Essa pessoa não vai entender nada. Ela está morta. Você está falando para um morto. O que a gente faz com o morto? A gente evangeliza. O papel da igreja é evangelizar. A salvação, ela vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem entra no ouvido, cai no coração, e aquele morto vem à vida. Foi assim que aconteceu comigo e com você. A teologia, ela é para quem tem um coração regenerado. Às vezes a gente escuta umas coisas no meio do povo de Deus, até entre alunos do seminário, e a gente fala: não tem condição, eu vou ter que evangelizar, porque
Não tem indício de conversão, gente. Ninguém pode falar quem é salvo e quem não é, tá bom? Não estou dizendo isso aqui, não estou falando isso aqui de uma torre de marfim, não. Mas que a Bíblia fala que os frutos, eles demonstram quem é convertido, ela fala. A teologia, ela é para um coração que foi regenerado. Porque esse coração regenerado será iluminado. Você não tem que ficar convencendo um nascido de novo das questões básicas que o Espírito já revelou para ele. Ele sabe. João vai dizer isso na sua carta. Não precisa que ninguém ensine nada para ninguém, porque a unção que está em vocês já ensina todas as coisas. Nós estudamos teologia também com um espírito respeitoso. Ai de nós que começa a estudar teologia, vem para uma conferência de ensino, entra para as classes de ensino da igreja e já começa a se sentir o juiz da igreja, o juiz daquilo, o juiz desse, e julga, e ensoberbece. A teologia, ela tem que estar acompanhada da piedade. A teologia, ela tem que ser feita de joelhos. Ela não pode ser desassociada do joelho. Conhecer esse Deus nos dobra. Conhecer esse Deus nos quebra. Conhecer esse Deus mostra a nossa dependência. Conhecer esse Deus não é para que nós arrotemos grego, hebraico. Gente, isso não tem nada. É muito louco isso, porque a lei em si, a questão do conhecimento de lei em si não transforma o coração. Paulo está trabalhando isso na carta de Romanos. Ele vai dizer: a lei não transforma o coração. A lei mostra como o coração é feio. Esse papo de beleza interior, gente, é bem difícil, porque interiormente, o que tem de bonito em nós? Cristo. O resto, sem Cristo, é horrível. O amor, a piedade, a paixão, ela tem que estar encharcando a vida do teólogo todos os dias. O teólogo, ele é suplicante. Suplicante. Ele não sabe manusear o livro sem suplicar. Ai de mim. Ai de mim, ai de mim, ai de mim que sou um saco de vermes, como dizia nosso amigo Lutero. Nós estudamos teologia para sabermos que nós não somos nada. Podemos nos lembrar de Jó, depois de todo aquele discurso. Jó, um homem piedoso, amado por Deus. E ele ali chega no momento em que os argumentos dele acabam, e Deus fala: agora é a minha vez de falar. E eu não tenho tempo aqui para ler com você, mas fica um para casa. Jó 38, 39, 40 e 41. Por favor, não durma hoje sem ler esses capítulos, eu também vou ler de novo. Uma breve resposta. Uma breve resposta. Se nós refletirmos aqui um pouquinho sobre motivos para nós estudarmos teologia, a gente também pode pensar em como nós fazemos isso. Nós fazemos isso com oração. Nós fazemos isso de joelhos. Nós oramos a palavra de Deus. Efésios 1, 17, 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está longe. Ele manda uma carta para os Efésios e ele fala: sabe qual é a minha oração por vocês? Para que o Pai dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, a riqueza gloriosa dEle nos santos. Quando nós somos iluminados, não importa se eu tenho uma enfermidade, não importa se o meu casamento é falido, não importa se eu estou tendo problema com filhos, não importa o que esse mundo está me pressionando, eu olho para Ele, eu tenho Ele, Ele é o meu alvo, Ele é a minha esperança, eu olho para Ele. Esse mundo perde a graça. Ele pode brilhar o quanto ele quiser, com seus holofotes, com seus brilhos, ele não me seduz mais.
Eu fui iluminada por uma luz maior. E falando como o apóstolo Paulo ali, quando Jesus se apresenta para ele, ele diz: uma luz me cegou. Uma luz me cegou para esse mundo. Eu sou apaixonada com meu marido. Pela misericórdia de Deus, Deus tem sido bondoso no meu casamento. Nós temos 29 anos de casadinhos. Mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Se Deus em algum momento levar o Mori, eu quero continuar apaixonada pelo meu Jesus. Ele é a minha esperança. Que nós possamos parar de olhar para esse tempo, para essas coisas, e olhemos para Ele. Quando nós oramos, nós falamos: Senhor, eu fui elevado, eu não pertenço a isso aqui. Nós também estudamos teologia, nos lembrando que o conhecimento traz muito orgulho. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, aqui eu vou pegar a parte B do versículo 1, 1 Coríntios 8, versículo 1 da parte B. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Uau! O Espírito Santo inspirando o escritor da carta aos Coríntios, que é o apóstolo Paulo, está dizendo assim: Flávia, se você achar que você conhece alguma coisa, não quer dizer que você não conhece. Você até conhece, você só não conhece como deveria. Você está se arrogando de quê? Você não conhece como deveria. Tem muito mais para se revelar, tem muito mais para se falar. O pastor Edir falou aqui no comentário: é um oceano infinito. Quanto mais você entra, mais Ele tem para te dar. Nós estudamos teologia também com a razão. Deus nos deu inteligência, racionalidade, questionamento. A reforma protestante, ela borbulha e ela incendeia a Europa por homens inteligentes, homens que questionaram, homens que leram na Bíblia e falaram: opa, isso aí não é culto a Deus não. Opa, não é assim que é a igreja não. Isso aí não é igreja não. Questiona. A intenção de Lutero nunca foi dividir igreja. Nunca foi dizer: eu quero plantar outra igreja, essa igreja não serve. Pelo contrário, ele quer reformar aquela igreja. Ele quer que haja arrependimento naquela igreja. E talvez essa seja uma oração pouco feita nos nossos dias. Nunca se houve um tempo, principalmente depois da Covid, aonde nós temos tanta migração de gente de igreja em igreja. Nós recebemos pouquíssimas pessoas para se converter nas nossas igrejas, mas gente que vem de igreja em igreja a gente recebe toda semana. Nós não sabemos mais o que é aliança. A gente não tem mais compromisso com nada. A gente não tem mais compromisso com a igreja local. Nós somos consumistas. Está me atendendo? O kids é do jeito que eu quero? Ah, então vou ficar aqui. Ah, não tem kids? Não vou para a sala de aula, sabe por quê? Não tem kids. Como é que eu vou aprender a palavra sem meu filho lá na sala? Para alguém cuidar do meu filho para mim. Somos consumistas, não somos servos. Nós estudamos teologia com a razão, meus irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Também nessa pauta da humildade, nós não podemos esquecer que nós estudamos teologia com a ajuda de outras pessoas. Ninguém estuda teologia sozinho. Nós somos ajudados até por irmãos que já morreram, estão lá na glória desfrutando com o Senhor, e a gente está desfrutando dos ensinos que eles nos legaram. Fiquei tão feliz de chegar aqui e encontrar minha professora. Lindeza. Edificou tanto a minha vida. Você nem sabe, mas você edificou muito a minha vida. Você nem sabe, mas a minha igreja ora por você em gratidão. Eu tenho 2 momentos na minha vida cristã. A minha igreja tem 2 momentos: antes do carisma e depois do carisma.
Os professores, eles têm essa beleza de nos dar oportunidades, de você perguntar: qual livro que você lê? Qual autor que você conhece? Quem te ajudou? Nós estudamos teologia com a ajuda de pessoas que não têm carro, não têm casa, mas que investem numa editora, investem numa língua estrangeira, investem em questões que a gente não tem nem noção. Chega um livro pra gente, chega um livro na nossa língua, a gente não tem noção quais os sacrifícios de pessoas para que um livro seja publicado e ele chegue até nós. A gente não tem noção. Nós não conhecemos as pessoas que oram por nós, para que nós estejamos firmes na fé. Tem tanta gente que a gente não sabe que ora por nós. Nós não fazemos teologia sozinhos, meus irmãos. Deus tem um povo. Deus tem um povo. E isso é belo. E nós estudamos teologia com louvor nos lábios. Esse papo distorcido e herético de que estudar teologia esfria, esse é um endemoniado não regenerado que está estudando teologia. O regenerado, ele estuda teologia, ele fica incendiado, ele fica avivado, ele fica apaixonado. Jamais ele vai ficar frio. É impossível que isso aconteça. E você tem o próprio apóstolo Paulo lidando com questões dificílimas na carta aos Romanos. E a igreja cantava esse hino que está aqui em Romanos 11. Um hino belíssimo. A partir do versículo 33, Paulo aqui ele está trabalhando questões difíceis. Eleição. Deus preterir um, condenar o outro. Paulo deu um nó na cabeça. Mas diferente de muitos arrogantes que querem questionar um Deus que faz o que quer. E quando Deus faz o que quer, meus irmãos, Ele não faz como eu e você. Nós somos maus. E vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Ele nos lembra que nós somos maus. As nossas tendências é para o mal. O nosso Deus, quando faz o que quer, Ele não faz para o mal, porque o nosso Deus é bom. Não importa o que Ele está fazendo, Ele é bom. O resultado é bom, o propósito é bom. Deus é bom. Eu posso confiar na bondade de Deus. E Paulo, ele se ajoelha quando ele é humilhado. Deus acabou de dar uma pancada em Paulo. Deus falou assim: aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Eu não vou ter misericórdia porque você quer que eu tenha misericórdia. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo, diante dessa pancada, ele ajoelha e ele canta. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompense ou seja restituído? Porque dele, por ele e por meio dele são todas as coisas. É assim que nós estudamos teologia, de joelho, humilhados, dando a ele toda a glória. E para concluir, para nós orarmos e irmos para casa encharcados desse amor, nós estudamos teologia com algumas marcas que nós olhamos para o lado e falamos: eu tenho que compartilhar esse ensino com outro irmão. Eu não posso ouvir isso sozinho. Eu tenho que convidar os meus irmãos para vir para o seminário, para vir para a sala de aula, para vir para a classe de ensino. Eu tenho que convidar os meus irmãos aonde tem exposição da palavra. Eu tenho que convidar os meus irmãos para estarem lá comigo. A reforma protestante nos lembrou que o sacerdócio é de todos os santos. O papismo tinha isso. Um grupo especial estuda, uma maioria ouve. Não, o sacerdócio é de todos os santos.
e cada um ensinará ao seu irmão. A profecia de Isaías se cumpre na nova aliança. O teólogo também ele tem uma marca de ser um eterno pesquisador. Ah, Flávia, quando que eu paro de estudar? Nunca. Porque o nosso Deus não para de se revelar. Nós somos eternos pesquisadores, eternos apaixonados pela palavra de Deus. Outra marca do teólogo é que ele é um defensor da igreja. Ele ama a igreja. Como assim? Tem teólogo que não tem igreja? Tem seminarista que não vai na igreja? Tem seminarista que não serve na igreja local? Que loucura é essa? Não existe isso. Todo teólogo, ele ama a igreja, ele vive a igreja, ele responde em amor, no serviço para a igreja. Nós somos apaixonados pela igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Essa mensagem que é o evangelho que nós ouvimos, ela se mostra na igreja. Eu ouço a mensagem e eu vejo a mensagem na igreja. Quando você for evangelizar alguém, fala isso para ele. Eu vou te falar a mensagem, mas sabe aonde você vai ver ela encarnada? Na igreja. A igreja é bela. A igreja é a visibilidade do evangelho. Ela é o corpo de Cristo. Agostinho, entendendo isso muito bem, e tem outro livro aqui também que eu super encorajo vocês, se você nunca leu, eu queria tanto te encorajar, não morra sem ler esse livro, por favor. Chama Confissões de Agostinho de Hipona. É um diário. São reflexões dele antes da conversão e depois da conversão. E eu me identifico muito com um poema que está nesse livro. Quem foi meu aluno aí vai lembrar que eu amo recitar esse poema, e eu quero concluir aqui hoje recitando esse poema. Na verdade eu não consigo recitá-lo todo, porque ele é grande, o nosso tempo está apertadinho. Eu vou recitar uma parte final. Eu não sei você, quando você debruça o seu coração para estudar as escrituras, você fica assim, por que eu não aprendi isso antes? Ai, por que eu não ouvi isso antes? Por que eu não li esse livro antes? Por que eu não me dediquei a essa palavra antes? A gente fica apaixonado, a gente fala, perdi muito tempo. Agostinho também suspirou assim lá no século IV. E ele vai dizer assim, eu não canso de ler esse poema, eu não canso de me emocionar, porque eu me vejo assim. Ele vai dizer, tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estava dentro e eu fora, e fora eu te buscava, e me lançava disforme nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criastes. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti. Chamaste, clamaste por mim, e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume respirando, suspirei por ti, eu te desejei, eu te provei, eu te saboreei, e agora tenho mais fome, mais sede de ti. Tocaste-me, e agora eu não canso de me arder, por amor a ti, por desejar a tua paz. Amado e glorioso Mestre, o único professor reconhecido nesse ambiente, aquele que ensina os nossos corações com bondade, aquele que nos lembra que o Senhor é o Criador, que o Senhor conhece todos os nossos dias. Clamamos a Ti, ó Deus, nessa conferência. Ajuda-nos a voltar para o amor das sagradas letras. Ajuda-nos a voltar, a nos apaixonarmos pela Tua palavra. Ajuda-nos a queimar de amor por Ti pelas madrugadas. Ajuda-nos a conversarmos mais sobre os assuntos da Bíblia.
Ajuda-nos a comermos mais desse pão. Dá-nos fome, Senhor. Dá-nos fome desse pão. E ajuda-nos. Estamos tão perdidos. Estamos tão desorientados. A bússola do nosso coração está desorientada. Estamos cansados, esgotados, frustrados, cobrando uns dos outros o que só encontraremos em Ti. Somos fruto de uma geração consumista. Ajuda-nos a voltar a sermos servos, a amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama e a aguardarmos o dia da Tua volta. Que nós possamos desejar ouvir a frase que o nosso coração mais anseia ouvir: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. No Teu nome santo nós oramos. Amém.